Hoje estamos iniciando a leitura de mais um livro histórico do Antigo Testamento, o livro de Juízes. O livro de Juízes tem um propósito triplo: primeiro, histórico; segundo, teológico; e terceiro, espiritual. Historicamente, o livro descreve os acontecimentos que ocorreram durante um período específico da história de Israel e faz conexão entre a conquista de Canaã e a monarquia. Teologicamente, o livro enfatiza o princípio estabelecido na lei de que a obediência à lei traz paz e vida. E, por fim, espiritualmente, quando o estudo do livro nos mostra que a desobediência sempre traz opressão e, às vezes, até a morte. Misericórdia, Senhor. O livro de Juízes é um livro histórico que narra a história de alguns heróis, 12 homens e algumas mulheres que foram usados e usadas por Deus para livrar o povo de Israel de seus opressores. Esses juízes, eles não eram perfeitos. Para falar a verdade, entre eles havia um assassino, um homem sexualmente promíscuo e uma pessoa que rompia todas as leis de hospitalidade. Mas todos esses juízes eram submissos a Deus e Deus os usou. O livro de Juízes é um livro a respeito do pecado e de suas terríveis consequências. Saiba que Juízes abrange um período de aproximadamente 300 anos, 3 séculos. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, farei um rápido resumo de Juízes capítulos 1, 2 e 3. Em Juízes capítulo 1, podemos ver a conquista incompleta da terra prometida. Pouco depois da morte de Josué, Israel começou a perder o controle da terra. Juízes capítulo 1, verso 1. Josué foi o sucessor de Moisés, mas não havia um sucessor óbvio para Josué. O povo de Israel deixou de concluir a tarefa que Deus havia dado. O povo parece que ficou satisfeito com o sucesso parcial e não obedeceram a Deus. Deixaram de confiar que Deus os ajudaria a concluir a conquista de toda a terra. O zelo do Senhor em orientá-los a expulsar aquelas nações pagãs tinha o objetivo de mantê-los puros em seus princípios, a fim de que não se contaminasse com a idolatria e a licenciosidade dos habitantes de Canaã. Era desejo de Deus que seu povo fizesse brilhar a sua luz às demais nações da terra, que Israel fosse uma nação modelo com um chamado mundial para adorar o único e verdadeiro Deus. Precisamos hoje ter a prudência que os líderes de Israel não tiveram, permitindo que seus filhos convivessem de perto com os filhos e filhas de Canaã. As gerações seguintes foram se enfraquecendo e logo se tornariam tão prostituídas quanto as nações pagãs. Juízes capítulo 1, versos 19 a 36. Israel já havia habitado em Canaã, mas não havia cumprido por completo a ordem do Senhor de expulsar todos os cananeus. Insistiram em compartilhar da herança do Senhor com os espoliadores. Juízes 2, verso 14. E na reincidência dos filhos de Israel em não dar ouvidos à voz de Deus, se tornaram piores do que os seus pais. Juízes 2, verso 19. Pela negligência quanto à religião do lar, surgiu como poderia dizer, uma geração sem fundamento sólido. O fundamento era arenoso. A falha na instrução e a edificação dos filhos custou um alto preço de uma nação constantemente perseguida e oprimida pelos povos inimigos. Em sua grande misericórdia, Deus suscitou então juízes, a fim de livrar o povo das mãos de seus opressores. Contudo, Israel não obedeceu aos seus juízes. Juízes 2, verso 17. Logo se desviaram do caminho, seguindo outros deuses. Juízes 2, verso 19. Eles provocaram o Senhor a ira. Juízes 2, verso 12. E deixaram o Senhor. Juízes 2, verso 13.
O deserto e a guerra ensinaram a seus pais os percalços da vida e a dependerem de Deus. Em contrapartida, a prosperidade e a tranquilidade de Canaã foram mal administradas por aqueles que deveriam ensinar por preceito e por exemplo que só há vida e felicidade em conhecer, depender e servir ao Deus Todo-Poderoso. Todavia, àquelas gerações foi concedida graça sobre graça, pois o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. Juízes 2, verso 18. E não havia desculpas para justificar a iniquidade, porque Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Juízes 2, verso 11. Ignorando a ordem de Deus, os homens de Israel cobiçaram e tomaram para si as mulheres de Canaã. Selaram seu total descaso com o assim diz o Senhor. Firmaram aliança entre o santo e o profano. E o resultado disso foi idolatria e escravidão. Dormindo com o inimigo, Israel gerou uma descendência ainda pior que a anterior, pois não tinha a referência de pais tementes a Deus, e sim de pais convenientes com o erro. Juízes 3, versos 1 a 6. O casamento é um passo que deve ser dado com todo zelo e cuidado. A união entre um homem e uma mulher tem mais impacto social do que possamos imaginar. Assumir tal compromisso sem a devida preparação e a certeza da aprovação divina é arriscar ter uma vida marcada por traumas e feridas difíceis de cicatrizar. E quando a emoção e o romance inicial assumem o controle da razão, a decisão tomada pode ser precipitada, dando então início a um relacionamento sem estrutura para suportar as dificuldades da vida a dois. O grande erro dos filhos de Israel nesse quesito foi o jugo desigual. A mistura com os povos pagãos causou grande ruína ao povo de Deus, levando-a à mesma condição de escravidão que os seus pais viveram no Egito. O jugo desigual, contudo, não se trata apenas de diferença de crenças, mas de tudo que possa causar danos a curto e longo prazo no casamento e, inclusive, também na família. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus também tenha misericórdia dos nossos filhos. Que Deus te abençoe!